meu querido irmão, minha querida irmã, nesta oportunidade quero falar algumas palavras aos seus corações a respeito de algumas coisinhas que muitas pessoas pensam que não tem importância, pensam que não é pecado. Algumas coisinhas que realmente não é pecado, não constituem pecado grave, pecado de morte, como dizemos, mas é apenas uma porta que está se abrindo, por isso precisa ser evitado. Por exemplo, conversas maliciosas. Às vezes é um apostólico que, ao ouvir certos assuntos, já malicia, tem a malícia, já converte uma conversa sadia em malícia. Isto é grave porque ao maliciar está desagradando a Deus, porque você não sabe quem está ouvindo. Às vezes é uma criança, uma menina, um menino. Isso acontece até dentro da família. Tem pai e tem mãe que tem o costume de fazer certos gestos ridículos. Às vezes nem sabe o que significa aquele gesto, e às vezes fazem diante do filho, diante da filha, diante de uma pessoa, às vezes, que deveria ser respeitada. Eu já presenciei famílias que se envolvem e parece que tem prazer naquilo. Toda conversa gira em torno de malícia. Isto não é admissível para apostólico. As famílias precisam se respeitarem, conversar em assuntos sadios, salutar. Se não tem assuntos sadios e salutar para conversar, silencie. Mas tem assunto da doutrina, tem assunto da disciplina, tem assunto de hinos, tantas coisas boas. Muitas vezes um filho não respeita o pai com conversas maliciosas. O pai não respeita uma filha, muitas vezes até menor de idade, com certas conversas baixas, conversas levianas. A criança está ali ouvindo, presenciando aquilo tudo. Isso é uma falta de respeito, é uma falta de caráter do pai, falta de caráter da mãe. Às vezes é um sogro que não respeita a sua própria nora e com certas conversas levianas e baixas. Sinceramente, eu como um adulto, eu sinto-me envergonhado diante de certas conversas e muitas vezes eu chego a me retirar do ambiente. Em nossa igreja não era para existir estas coisas, não, jamais. Às vezes o genro, com certas conversas com a sogra, com o sogro, não tem o devido respeito. E muitas vezes faz parte de um ministério na igreja. Às vezes é um pastor, é um obreiro, é um diácono, é uma diaconisa, é um corista, um regente, um músico, mas não tem o devido respeito que deveria ter diante das pessoas. Cada conversa feia, maliciosa, maldosas, como eu disse, gestos maldosos. Meu querido irmão e minha querida irmã, vigie naquilo que você fala, vigie naquilo que você ouve. Tome cuidado, porque uma conversa pequenina pode fazer com que você perca o seu mérito, a sua moral, a sua credibilidade diante de alguém. Às vezes é uma pessoa estudada, intelectualmente falando, mas tem certos vocabulários tão baixo, palavras de baixo calão, que desmoraliza uma família inteira. Onde existe uma família apostólica, deveria existir assuntos bons, como eu disse, conversas salutares,
falar a respeito das bênçãos da Santa Rosa, conversar a respeito da situação do mundo que está difícil, conversar a respeito da santificação da igreja, conversar a respeito das belezas que tem no reino dos céus, conversar a respeito da vida da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo, de Jesus, o que ele sofreu no passado para hoje restaurar a sua igreja. Tem tantos assuntos bons, gostosos de se falar, mas muitas vezes prefere, com certas brincadeiras que não é nada agradável, que não é nada engraçado, com certas piadas maldosas, cheias de malícias, que provoca até cobiça, que deixa muitas vezes a cabecinha de uma criança a pensar: o que significa isto? Por que falaram? Por que riram? Eu vou procurar saber o que significa isso. Meu querido irmão, minha querida irmã, se o Senhor, se a Senhora quiser merecer as bênçãos da Santa Rosa, se quiser merecer um dia entrar no reino dos céus, tome cuidado com a sua vida em todos os momentos, em todos os pontos de vistas. Cuidado com as conversas baixas, maliciosas, indecentes. Tenha a sua moral elevada. Sejam agradáveis aos olhos de todos que o cercam e aos olhos de Deus também. Guarde estas palavras e eu espero que tenha servido para despertar no Senhor e na Senhora que isto que vem fazendo não é nada bom, não é nada agradável a Deus. E eu desejo que o Senhor e a Senhora tenham a humildade de aceitar isto e jamais venha dizer: este pastor é antigo. Hoje nós estamos numa modernidade e tudo isso é normal. Para o Filho de Deus pode até estar tornando normal para alguém, mas não é natural do Filho de Deus. O natural do Filho de Deus é o respeito, o amor, o pudor e a decência. Isto é o natural do Filho e da Filha de Deus. Fique com Deus, fique na paz do Senhor, e eu desejo que o Senhor e a Senhora se conserte para ter uma vida abençoada e feliz com Deus. Amém.